Que tal carregar a interface do seu app Flutter diretamente do servidor? Então assista o vídeo e conheça o conceito de Server Driven UI no Flutter. Fala galera, beleza? O Server Driven UI é uma técnica ou uma abordagem para que você consiga renderizar interfaces de uma forma dinâmica a partir dos dados enviados, ou uma especificação enviada por meio de um servidor. E a gente pode fazer isso no Flutter? Então nesse vídeo eu quero que vocês conheçam um projeto bem promissor chamado Mirai para o Flutter. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Então como eu falei na introdução do vídeo, pessoal, a Server Driven UI é uma técnica, uma abordagem que vai permitir vários casos de uso. Por exemplo, como que você vai testar diferentes versões de uma interface ali do usuário? Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali uma tela de produtos no seu aplicativo e seria essa versão 1 aqui. E aí, para você testar, por exemplo, mais engajamento, para ver se você consegue aumentar a taxa de conversão, de compras, o teu time ali de UX, de design, começa a projetar novas telas, novas versões ali dessa tela de produtos. Então ele cria, por exemplo, aqui uma versão 2, que já muda a cor, tem alguns ícones. Depois ele cria uma versão 3, por exemplo, que vai mostrar ali os produtos em destaque, uma composição ali com a versão 2 e assim por diante. Então como que você vai fazer esse teste? Basicamente, pessoal, existem 4 soluções para você trabalhar com essa questão. A solução 1, pessoal, seria você fazer um update tradicional no seu aplicativo, então é o ciclo completo. Você vai desenvolver a funcionalidade com as telas que o seu time ali de UX passou, você vai fazer todo o review, você vai fazer o deploy lá para as lojas, tanto para Apple Store quanto para Play Store, vai passar tudo pelo review ali das lojas de aplicativo e então vai chegar para o cliente final, que deve então ter que fazer o update para que você consiga fazer o teste. Você vai rodar então por um tempo esses testes entre as versões ali, ou entre uma versão e outra, e então você vai decidir qual versão vai ser a final. Tudo isso por meio desse ciclo completo de desenvolvimento, deploy, review das lojas de aplicativo e a necessidade do update do cliente. Uma solução 2, e claro, isso aqui é muito lento, é um processo extremamente lento. A opção 2, pessoal, seria você fazer esse mesmo ciclo completo de desenvolvimento, mas você já entregar ali para o cliente na versão final as 3 versões. E aí por meio do recurso de Feature Flags ou Feature Toggles, você consegue então ir trocando remotamente, por exemplo, usando o Remote Config do Firebase ou outro serviço, e você consegue dizer, por exemplo, eu quero que 20% da minha base utilize a versão 2, 5% utilize a versão 3 e assim por diante, para que você possa ir coletando métricas sobre o desempenho de cada uma dessas telas. Bom, a solução 3, e é claro, isso também é um pouco lento porque demanda de toda essa aprovação da App Store. As soluções 3 e 4 já são soluções que são mais rápidas, Por quê? A solução 3 eu falei no vídeo passado aqui no canal, que é a técnica de Code Push. Então qual seria a ideia? Você conseguir recompilar o seu aplicativo em um ambiente de servidor e você conseguir entregar esse código novo, binário, diretamente para o seu aplicativo Flutter, sem passar pelo review das lojas de aplicativo. Hoje isso ainda não é uma realidade dentro do Flutter, mas existem algumas outras plataformas que trabalham com isso. Obviamente é muito mais rápido, mas também tem alguns riscos. Por quê? No momento que você faz um code push, dependendo da estrutura do seu app, pode ser que você esteja mudando as características do app, as características do código-fonte, melhor dizendo, e isso pode levar ali algum bloqueio, etc., principalmente da Apple ou do Google, E a solução 4 que eu quero abordar com vocês hoje é uma solução parecida com o Code Push, mas não é a mesma coisa, que é o Server Driven UI, ou seja, uma interface dirigida a servidor. Então qual é a ideia? Que você modifique a interface de forma remota, então isso aqui também é bem mais rápido. Qual é a diferença aqui? Bom, vamos entender como que funciona. Então essa tela de produto, para você ter essas 3 telas diferentes, na verdade, essa tela ela vai enviar uma requisição HTTP para um servidor, por exemplo aqui server/product_screen, e esse servidor vai te retornar uma especificação, pode ser em JSON ou qualquer outro tipo de arquivo, mas ele vai enviar geralmente em JSON
a especificação de toda a interface que o aplicativo deve desenhar, ou seja, deve renderizar na tela para a gente. Então, no fundo, pessoal, aqui a gente vai precisar de algum tipo de parser que vai fazer, então, toda essa decodificação, né, do formato que o servidor vai enviar para, então, desenhar a interface. Então, com isso, a gente ganha a vantagem de que a gente tem uma flexibilidade para mudar a interface, eu não preciso recompilar o meu aplicativo, eu tenho uma velocidade, né, de alteração da interface, porque no fundo eu não preciso passar por todo o processo de build, simplesmente eu altero um JSON e o cliente vai consumir esse JSON com a interface. O desafio, claro, é aqui no cliente agora. Enquanto, por exemplo, o Code Push, o desafio é no servidor, em como eu vou alterar o código-fonte lá no cliente, aqui não, aqui simplesmente eu vou mandar a especificação para o cliente e o cliente vai utilizar, né, algum processo para decodificar e então renderizar a interface. Mas é claro que aqui vai ser também bem rápido e eu tenho uma flexibilidade, né, ainda maior, né, em questão de processamento do que aqui o Code Push, beleza? Então a questão é, como que a gente faz isso no Flutter? Então, pessoal, existe esse projeto aqui que é bem promissor, tá? É bem novo, realmente é bem novo esse projeto, mas eu achei extremamente interessante e eu quis trazer essa abordagem aqui para vocês, até por continuação do vídeo passado aqui que eu fiz sobre Code Push. Então, esse projeto se chama Mirai, né? E como vocês veem aqui, né, ele é um Server Driven UI, né, para Flutter. Então, basicamente, ó, ele fala que isso aqui depende do teu servidor, é claro, né? Mas você pode aqui fazer uma chamada HTTP lá para um servidor e ele retornar o JSON ali em tempo real. Então você pode, por exemplo, se você usar uma conexão WebSocket, você pode ir alterando a interface ali dinamicamente para o usuário. O funcionamento é bem simples, você vai adicionar o package lá no teu projeto, tá? E aqui a instalação, basicamente, você vai alterar o Material App. Provavelmente no futuro eles devem deixar essa API um pouco mais simples, talvez utilizar uma espécie de provider, né, para que você consiga utilizar, ao invés de você utilizar o Mirai App, né, para você não modificar o Material App padrão ali do seu aplicativo. E aqui está um exemplo, né, de como é que funciona esse formato que o servidor vai enviar. Então repare que é um JSON, né, como se fosse um map ali dentro do Flutter, e ele vai tendo ali o formato, por exemplo aqui, ó, o tipo scaffold, dentro do scaffold eu tenho uma app bar, eu tenho o tipo app bar, o título, tá? E assim por diante. E eu vou especificando aqui tudo como, né, toda a minha interface e como que eu quero que ela seja desenhada, beleza? E aí no lado do cliente, você vai fazer um parsing disso. Aqui ele está usando, né, o mirai.fromJSON, tá? Mas poderia ser, por exemplo, um from network, para ele pegar lá de um endpoint que você tenha para consumir esse JSON. Na prática, né, claro que seria mais interessante você ter o teu servidor lá com autenticação, etc, e você fazer essa chamada HTTP para retornar o JSON. E aí depois você só passa o JSON aqui para o mirai.fromJSON, beleza? Bom, vamos ver o exemplo aqui no código, né, que eu fiz aqui para mostrar para vocês funcionando. Então vamos lá, pessoal. Então esse aqui é o exemplo funcionando. Ó. Repare que eu tenho um botão aqui, detalhes. Quando eu clico no botão, ele está indo para uma nova tela, certo? Então essa tela aqui, ó, tem o botão de voltar, eu tenho a app bar, eu tenho aqui um list view, tá? Esse list view, ó, tem as ações de toque, tem o ícone, né? Enfim, tem todo o aparato que geralmente a gente trabalha, né, dentro de uma tela no Flutter, tá? Então isso aqui é um exemplo bem simples que eu fiz aqui só para testar mesmo o Mirai, né? Eu queria ver como que funcionava a tecnologia e como que funciona aqui no código, né? Então instalei lá a versão 0.0.5. Aqui no meu main, então eu utilizei lá o Mirai App, conforme a documentação informa. Aqui eu tenho as configurações de tema. E aqui vejo que eu estou fazendo um scaffold, né, na minha home, e eu estou chamando essa widget aqui, home screen. Essa home screen, pessoal, veja, ela é uma stateless widget, e aqui no método build eu estou fazendo um mirai.fromNetwork, e eu estou passando então o meu servidor, que está então retornando para mim, né, toda essa especificação aqui do Elevated Button, junto com essa tela aqui, que é o meu, né, Server App Bar, tá? Que eu estou chamando dessa forma aqui, tá? Bom, esse servidor aqui, bem simples, tá, pessoal? Eu fiz ele em Shelf aqui mesmo, tá? Então ele só está retornando o Elevated Button, e esse Elevated Button, ó, simplesmente é o JSON que eu fiz lá numa variável final in Dart, tá? Apenas para simular como que seria o servidor. Da mesma forma, você poderia renderizar a interface
diretamente, tá, de um arquivo JSON. Depois eu vou mostrar aqui o outro exemplo que está direto no JSON, né? Está até comentado aqui. Então vejam, pessoal, que é bem interessante. Ó. Cliquei, tudo isso daqui, né? Toda essa tela que vocês estão vendo aqui, ela está sendo renderizada aqui por meio desse JSON que está vindo do servidor. Só para mostrar aqui para vocês, olha, eu vou comentar essa linha e vou alterar aqui para esse Future Builder, tá? Que está lendo lá do meu Assets, ó. Assets JSON Elevated Button.json. E só isso. E ele vai renderizar agora uma outra tela para mim. Então agora eu tenho um card, ó, tá vendo? Então esse server app bar aqui também, ele tá tudo nesse arquivo Elevated Button.json, ó. Então tem o meu card, ó, voltei e a tela está funcionando, tá? Vou alterar de novo aqui para o servidor, só para a gente simular, né, uma atualização de tela. Então voltei aqui agora pro servidor, ó, ele já deu um refresh na tela e pronto, ó, pessoal, já alterei toda a minha tela, beleza? Bom, quais as limitações disso, tá? E vejam, pessoal, que funciona até mesmo se eu alterar o tema aqui, padrão, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o Dark Mode, ó. Então, se eu alterar o Dark Mode, ó, vejam que ele vai alterar também, ó, certo? Então, ele funciona de forma também dinâmica, de certa forma. Bom, algumas limitações que eu, pelo menos, não encontrei ainda na documentação, diz respeito às ações, pessoal, às actions. Então, o que acontece, ó? Vejam, por exemplo, quando eu clico num botão aqui, eu tenho a ação de onPressed. Então, existem alguns tipos de ações que você pode customizar. Por exemplo, aqui a Action Type Navigate, né? Eu coloco um Push, eu coloco aqui um Screen, né? E ele vai aqui para a tela de Scaffold, que seria essa tela aqui. E eu tenho também o Navigator.pop, que eu consigo voltar. Na documentação, eu também encontrei ali algumas questões para você exibir bottom sheets e também dialogues. Então, o que eu não encontrei, pessoal, foi uma forma de que esse onPressed chame uma função dentro do Flutter. Então, isso eu ainda não encontrei na documentação. Provavelmente você tem que fazer um parser customizado para fazer isso, mas eu acredito que como está bem ainda no início, né, pessoal, é a versão 0.0.5, então está bem no início. Provavelmente eles vão adicionar uma forma, né, de você invocar ali ações, né, métodos customizados. Né? Então você vai definir ali teu código, tua função, né, dentro do teu código, e obviamente o botão vai ter que, de alguma forma, conseguir chamar essa função que vai estar local ali no cliente. Né? Claro que você não vai conseguir mudar a função em tempo de execução, porque aí você já entra na seara, né, do code push, tá? Mas aqui, como eu falei, é para desenhar a interface. Então, veja, se você já tem uma interface desenhada, você pode ter, né, outras variações de uma forma bem simples, né? Simplesmente alterando um JSON que vem do servidor. E o que você achou dessa técnica, né, e também desse projeto Mirai? Deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião, e se você também conhece alguma outra ferramenta ou alguma outra forma de trabalhar com essa mesma técnica, né, ou essa mesma solução dentro aqui do Flutter. E se você gostou desse vídeo, né, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!